versículo 7 eu quero focar a mensagem de hoje. Só no verso 7. Pode ficar sentado mesmo, tá bom? Então disse Davi: não temas, usarei-te só as crianças pequenas. Orienta, viu, missionário? Só as crianças pequenas. Não tema, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã, teu pai, e restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão à minha mesa. Irmãos, dentro desse versículo tem mais já diz tudo. Repita comigo: a mesa do rei. Na mesa com o rei. Repita. Na mesa com o rei. Vai ser o tema da nossa mensagem dessa noite. Quem quer estar na mesa com o rei, diga glória a Deus. Irmãos, esta história que Davi, ele convida Mefibosete para comer pão sempre à sua mesa, na mesa do rei. É algo que aprendemos sobre o significado mais profundo da graça, da bondade e também da misericórdia. Mefibosete passou a desfrutar da fartura que era a mesa do rei. Mefibosete, ele passou a desfrutar da fartura do rei e dos pastos verdejantes do bom pastor. De acordo com 2 Samuel capítulo 4 verso 4, Mefibosete havia ficado coxo aos 5 anos de idade. No capítulo 2 Samuel capítulo 4 verso 4, Mefibosete havia ficado coxo aos 5 anos de idade. Em 2 Samuel capítulo 5, no verso 6 e ao verso 8, a Bíblia vai dizer que devido à zombaria dos jubiceus, a alma de Davi, ele passou a aborrecer os coxos, os cegos e os deficientes. A alma de Davi passou a aborrecer todos os coxos e os cegos, e a sua ira, ele diz que os coxos, os aleijados, não entrariam na sua casa. Ele ficou irado, ele falou isso. Aí o que acontece? Porém, ao ser alcançado pela graça, pela bondade de Deus, Mefibosete, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ele conseguiu o favor de Davi e não só entrou na casa de Davi, mas também passou a comer na sua mesa todos os dias, contradizendo a ira de Davi. Aí Davi falou, os jubiceus começaram a zombar, aí ele ficou irado, a alma dele ficou chateada. Nem coxo, nem cego, nem aleijado, nem deficiente entrará na minha casa. Isso Davi com raiva.
Aí Deus chega para Davi: Davi, quem manda na tua casa sou eu. Davi, tu é rei por causa de Deus. Tu está na posição que tu está por causa de mim. Então esse negócio de tu não querer coxo, aleijado, deficiente, é coisa tua. Eu vou mostrar, Davi, que tu não manda na tua casa, quem manda sou eu. Aí Davi pega, leva Mefibosete para a sua casa. Quem era? Deficiente, coxo, contradizendo a ira de Davi. Ele não só entrou, mas também sentou na mesa do rei todos os dias. Sabe o que é isso? A bondade, a misericórdia e o amor de Deus que alcança os pecadores. Deus mostrou para Davi, diz: Davi, sem raiva, sem revolta, acaba com esse negócio de não gostar de cego, de que não gostar de coxo, de que não gosta de aleijado. Quem manda sou eu. E ele, Mefibosete, ele é alcançado o favor de Davi. Ele não só entrou na sua casa, como também se assenta sempre à mesa e come na mesa do rei. De acordo com 2 Samuel 9:8, depois de Davi se expressar para ele, aí no verso 8, Mefibosete vai se sentir como um desprezível. Quem sou eu para que o Senhor venha ter misericórdia de mim? Eu não passo de um cão louco, eu não passo de um cão. Mefibosete se sentiu como um cão desprezado, morto. Porém, ao ser alcançado pela bondade, pela graça, Mefibosete, ele deixou de comer as migalhas que caía na mesa das pessoas para se deleitar como um príncipe novamente. Irmãos, ele deixou de comer a migalha e passou a sentar à própria mesa do rei. De acordo com 2 Samuel 9:1, Mefibosete, ele foi beneficiado por Davi simplesmente por causa da aliança que Davi fez ao seu pai Jonathan. Ele foi beneficiado porque houve uma promessa, houve uma aliança entre as duas amizades. Em 1 Samuel 20, do 12 ao 17, vai falar sobre isso. Então, ele foi alcançado pela graça, pela bondade, e recebeu a instituição de toda a sua herança que estava perdida. Davi, ele vai chegar para ele, no verso 7 vai falar, ele restituiu toda a herança e passou a viver novamente como um príncipe. Sabe o que é isso, irmão? Alguém que foi alcançado pela bondade, pela graça e pela misericórdia. Eu quero textualizar, trazer essa história para os dias atuais. A graça e a bondade de Deus para conosco. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor do Senhor, Ele ainda convida o mais vil pecador para abrir a porta do seu coração e cear com Ele.
pecadores redimidos? São todos aqueles que foi alcançado pela graça de Deus. Nós fomos redimidos por Deus, como Mefibosete, vivíamos separados da comunidade de Israel. Efésios 2:12 vai falar sobre isso. Nós vivíamos separados da comunidade de Israel. E é estranho, a aliança da promessa não tem uma esperança sem Deus no mundo. Era assim que nós vivíamos. Nós vivíamos como ovelha desgarrada, sem pastor. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas graças a Deus nós fomos encontrados por Jesus. Nós vivíamos desgarrados como ovelha sem pastor, estava morto nos deleitos e pecado. Efésios vai falar sobre isso. Mas pela graça vos sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é o dom de Deus. Efésios capítulo 3. Outrora, agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, forte, aproximado pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Agora em Cristo, vós que estávamos longe, fomos aproximados, resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Cristo nos aproximou. Outrora nós estávamos longe, e pelo sangue de Cristo nos aproximamos para estarmos perto dele. Em João, capítulo de número 10, verso 9, Jesus vai dizer, a Bíblia vai falar em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e achará pastagem. Hoje nós temos pastos, porque entramos pela porta. Hoje nós estamos alimentados, porque nós entramos pela porta chamada Jesus. Vivíamos como Mefibosete, comendo das migalhas, na cidade de Lodebar, lugar de esquecimento, lugar sem paz. Não tinha alimento para as nossas vidas espirituais. Mas o que foi que aconteceu? Nós entramos pela porta chamada Jesus. Nós entramos e encontraremos pastagem para nossas vidas espirituais. Em Romanos 5:8 vai falar, mas Deus mostra o seu amor para conosco, morrendo por nós, ainda sendo pecador. Romanos 5:8. Para a pessoa que está do lado, irmão, você é importante para Jesus. Deus morreu por nós, ainda era um pecador, ele foi morrer por nós. Como Mefibosete vivíamos como um cachorrinho, dependendo de comer das migalhas que caíam na mesa, como vai falar em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 26 e 27. E disse: não é bom pegar os pães e dar aos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aí o que é que a mulher vai dizer? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Assim éramos nós. Porém, através de Cristo, os pecadores redimidos do Oriente, do Ocidente, tornarão um lugar à mesa do rei, como Abraão, Isaac e Jacó.
para sentar na mesa. Com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó, lá no reino dos céus. Como Mefibosete, irmãos, nós só alcançamos a graça, a bondade de Deus por causa da eterna aliança, por causa da eterna aliança feita por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Nós estamos aqui porque houve uma aliança feita por Jesus Cristo, e agora nós nos tornamos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, a qual seja a glória para todo o sempre. Graça a essa aliança feita, irmão, que nos tornamos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Romanos 8,17. E nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus é maravilhoso, irmãos. No Salmo 113, verso 7 e 8, está escrito que o Senhor, Ele ergue do pó o desvalido, Ele ergue do pó o necessitado, do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo. É isso que Deus faz, irmãos. Hoje nós estamos aqui graças a essa bondade e a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui não é porque somos bons, porque você sabe o que é que nós merecíamos? Nós merecíamos era morte. Mas Cristo pagou a tua dívida, gravando na cruz, para nos tornarmos herdeiros dele. Agora somos príncipes de Deus, somos participantes da mesa do Rei Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém minha voz abrir a porta, eu entrarei com ele, ele ceará comigo e ele ceará contigo. Agora nós somos príncipes de Deus, irmão. Agora nós fazemos parte da mesa. Essa mesa aqui, irmãos, Cristo está nos convidando a fazer parte deste banquete, a estar na mesa com o Rei. Mefibosete era um camarada aleijado de ambos os pés, rejeitado pela sociedade, abandonado pela parentela, por todos. Mas foi alguém lá, enviado por Deus, e lembrou do compromisso.
Davi, tu está falando que não entra um coxo, não entra aleijado, não entra ninguém na tua casa, mas tu está sabendo de algo que tu não está se lembrando. Tu fez uma promessa a Jonathan, teu amigo, e para quebrar o teu orgulho, o filho dele é deficiente de ambos os pés. Engole essa, Davi. Davi, ele vê as suas palavras profanadas de ódio e de raiva. Deus aquebrantou o coração dele, foi alcançado pela graça, pela misericórdia, e ele conseguiu o favor de Davi. Assim éramos nós, irmãos. Nós não prestávamos para nada, nós não valíamos nada. E Deus foi lá: eu vou pagar a dívida de todos através do meu Filho Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, irmão, arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, porque a misericórdia dele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Nós não merecíamos estar aqui, porque antes de nós aceitarmos a Jesus, Ele me amou primeiro. E para me concluir essa mensagem, assim como Deus usou Davi para restaurar a vida de Mefibosete por causa da aliança feita com Jonathan, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nos restaurar e nos redimir pelo sangue da sua eterna aliança. O amor de Deus, irmãos, ele é tão grande que, se você pensar no maior pecador da face da terra, mesmo uma pessoa mais ruim, essa pessoa, Deus ama ele. Enquanto o assassino, o estuprador, o traficante é odiado pela sociedade, Deus ama cada um deles de uma forma diferente. Você sabia disso? Pastor, eu tenho tanto ódio daquele cara lá. Tu tem ódio, mas Deus não tem. Enquanto nós, crentes, estou falando dos crentes, tem ódio daqueles que estão matando, estão roubando, Deus olha para nós e diz assim: e tu não valia nada. Tu não valia nada. E olha onde é que tu está hoje. Se eu for ceder aqui a oportunidade para cada um dar um testemunho, um vai dizer eu era bêbado, outro vai dizer eu era drogado, outro vai dizer eu era prostituta, outro vai dizer eu era mentirosa, eu enganava. Todo mundo tem algo para falar de quem era. E olha o que nós somos hoje: cidadãos, mulheres de Deus. O que é que nós somos hoje? Homens e mulheres de Deus. Por quê, irmão? Porque o amor de Deus, o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Enquanto tu está com raiva aí seja lá, de alguém que te magoou, ou do teu patrão, do teu vizinho, está com ódio dele, Deus está amando ele. Deus está querendo salvar ele. A gente não é melhor do que aqueles que estão no presente do nós. Aquele que está no presente e aquele que está aqui na igreja, todos são amados por Deus. A morte de Jesus não foi só
família e para o ministério da promessa. Não, morreu por todos. Deus, Ele olha para nós com um olhar diferente. Se o olhar do homem fosse igual, o olhar de Deus fosse igual o olhar do homem, eu já teria sido fuzilado. Porque o homem olha com um olhar, Deus olha com outro olhar. O homem, ele olha para o traficante e diz: esse aí não tem jeito. Aí Jesus já vê ele como um pastor, Jesus já vê ele como um missionário. Enquanto você vê um caça-lata jogado pelas calçadas, ou uma mulher na vida se prostituindo, você julga, porque você é ser humano. Mas Deus, Ele olha com um olhar diferente. Deus, Ele olha para uma prostituta não como o homem olha. O homem olha com um olhar de julgamento, com um olhar de desprezo. Mas Jesus olha com um olhar de misericórdia, de amor, de bondade. Mefibosete nunca imaginou, no lugar onde ele estava, foi solicitado pelo rei. Sabe o que é isso, irmão? É só Deus. Para meditar agora, para um pouquinho para meditar. Fecha os teus olhos e pensa quem tu era há uns 20 anos atrás, há uns 15 anos atrás, há uns 10 anos atrás, há uns 5 anos atrás. E olha para quem você é hoje. Como é possível, pastor? Outrora eu tinha raiva de crente, hoje eu estou no meio dos crentes. Outrora eu não suportava ouvir a voz dos crentes, hoje eu canto na igreja as músicas de crente. Sabe o que é isso, irmão? O amor, a bondade e a misericórdia nos alcançou. Se nós dermos um testemunho de quem nós éramos, eu tenho vergonha de falar de quem eu era. Eu tenho vergonha. Mas às vezes é necessário. Mas eu me envergonho. Por quê? Porque o passado é passado, o que vale é o agora. Mas nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ele mandou chamar. Tu estava lá em Lodebar, na terra do esquecimento, aonde a sociedade não se importava contigo, aonde a tua família não se importava contigo, aonde ninguém se importava contigo. Aí Deus usou alguém para ir até onde você está e dizer: olha, Jesus te ama e tem um plano de salvação para a tua vida. Foi o que aconteceu com o Mefibosete. Estava totalmente desenganado pela sociedade, sem esperança. O camarada a qual ele orava de favor não deu a informação necessária de quem ele era. Até a pessoa que lhe deu abrigo não falou as qualidades necessárias para o rei chegou lá, procurando por alguém. Da família de Saul, para que eu possa apresentar benevolência. Ele sabia que tinha Mefibosete, mas ele pensou: se eu vou falar desse deficiente aí, eu vou morrer. Porque antigamente os coxos, os aleijados, os deficientes,
era rejeitado pela sociedade. Imagine diante do rei. Há alguém da casa de Saul para que eu venha apresentar benevolência? Ele começou assim: tem um aí que ele é deficiente dos pés. Manda chamar. Ziba, talvez ele não queria enfadar Davi com a apresentação de Mefibosete. Talvez todo sujo, se arrastando pelo chão, fedorento. Talvez ele queria poupar o rei Davi e o seu esposo até aí. Mas ele disse: tem alguém aí que ele é deficiente, paralítico. Como é o nome dele? Chama ele, manda chamar ele. O pobre nem acreditou. O rei está te chamando. Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Porque antigamente a lei dos inimigos era matar toda a família. E só tinha sobrado ele, foi que ele pensou: vou morrer. Mandou me chamar, vou morrer. Quando ele se depara diante do rei, ele começa a se conseguir expressar. Olha no verso 8. Ele começa a conseguir expressar. Então se inclinou e disse: o teu servo. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? E foi aonde Davi se revelou que ele seria a única esperança para a sua vida. E o mesmo Deus, irmão, que se compadeceu de Mefibosete, viu ele naquela situação e trouxe ele para comer todos os dias na mesa do rei, os reis dos reis, o Senhor Jesus, ele nos convida a participarmos dessa mesa, que é a sua ceia do Senhor, que é a ceia dele nessa noite. Não importa a tua falha, o teu pecado, as tuas transgressões, ele te chama para estar diante da sua mesa. Talvez você veio aqui nessa noite, fique de pé. Talvez você veio aqui nessa noite com a mente bombardeada de pensamentos, de decepções, de algo que fez, de algo que falou, de algo que machucou alguém. A Bíblia vai falar, irmãos, que o Senhor está à porta e bate. Se você abrir a porta do teu coração, Ele ceará contigo e tu ceará com Ele. Deus quer entrar dentro da tua vida, Deus quer entrar na tua casa. Deus, Ele quer fazer morada. Deus nos trouxe aqui nessa noite, não foi simplesmente para participar de mais um culto de ceia. Deus nos trouxe aqui nessa noite para renovar a aliança dele contigo. Não importa se hoje você pecou, se você errou, se você falhou, Ele te chama para reconciliar-se com Ele. Pastor, mas hoje eu briguei, foi feio. Hoje eu briguei com a minha mulher. Hoje eu vim para o mundo mesmo só por mim. Feio. Venha uma nova aliança com Deus. Não começa o ano sem compartilhar da ceia, não. Pastor, mas eu peguei. Pastor, mas eu errei. Primeira carta de João, o evangelista João escrevendo na sua igreja, ele vai dizer: filho, não pequeis, mas se porventura vos pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Não saia daqui nessa noite sem compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. A mesa está posta, a mesa já está preparada. As irmãs passaram o sábado aqui, a parte da tarde, até entrando pela noite, para preparar isso aqui, irmão. Para que você venha saborear da aliança com Deus essa noite. E para mim concluir essa mensagem, eu quero convidar você que quer se reconciliar. Eu quero convidar você que quer aceitar Jesus. Eu quero convidar você que quer fazer uma aliança com Deus, quer começar o ano